Então, quando a gente entende isso, porque o primeiro ponto é ter a humildade de saber que não sabe. Quem sabe que não sabe, busca aprender. Quem sabe que sabe, já está tudo ok. Mas eu acho que ninguém pode falar isso, porque todos os dias andamos com uma vida diferente. Por exemplo, eu tenho 56 anos, tenho 2 filhos adultos, tenho netos, sou casado há 36 anos, mas esse momento que eu vivo hoje, eu nunca vivi antes. Então eu não tenho uma experiência para falar como que é sobreviver em tempos difíceis, numa sociedade muito complicada, cheia de preconceitos, cheia de desafios, seja eles físicos, emocionais, psicológicos, financeiros. Então, sempre nós temos que aprender, porque com quem eu aprendo? Principalmente com quem já tem mais idade que eu, mais experiência do que eu nessa área. Não quer dizer que o mais velho sabe tudo e o mais novo sabe menos. Não. Nessa área a pessoa sabe. E com outro eu vou aprender. Por exemplo, eu tenho a maioria dos meus professores, ou todos eles, nem sei mais, mas quase todos eles, pelo menos, meus professores de faculdade, são mais novos do que eu. Alguns podem ser meus filhos. Mas em psicologia, eles é que sabem. Eu sou aluno. Não tem nenhum problema, não é vergonha para ninguém. A gente não é obrigado a saber tudo nessa vida. Agora, sobre família, eu provavelmente sou um dos mais experientes e posso compartilhar. Agora, eu compartilhar é uma coisa. Se você quer ouvir esse compartilhamento e vai tirar proveito, aí depende de você. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém e quem já entendeu a ilustração, prepara o copo d'água antes da sede. Quase todo dia eu repito essa ilustração. Por quê? Muitos jovens e adolescentes não dão a mínima. Eles pensam assim, eu sou solteiro, para que eu vou ouvir sobre família? Então, você tem que aprender enquanto você é solteiro. Eu não tenho filho, para que eu vou aprender sobre filho? Porque depois que a mulher engravida, ou a namorada engravida, né, ou você que é mulher engravida, que você engravidar, eu vou te dar uma boa notícia. Não dá tempo mais de aprender muito mais coisa, porque aí você já está vivendo na prática um novo momento, uma nova fase da sua vida que vai demandar muitos desafios. Gravidez é bom, ter filho é maravilhoso, ser pai é uma experiência fantástica, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Por isso que as pessoas deveriam aprender. É interessante, a gente passa 4, 5 anos numa faculdade para aprender uma profissão. Agora, para cuidar da família, que é um bem muito mais precioso, gente, nada é comparável com a nossa família. As pessoas simplesmente não se preparam. É uma coisa incrível como que as pessoas, mesmo eu falando esse tempo todo, mesmo eu falando na igreja que eu sou pastor, eu percebo que as pessoas não entenderam ainda. Eles querem viver uma ilusão. Eles querem viver como se eles soubessem. Mas ninguém sabe, nem eu e nem ninguém. Ninguém sabe tudo. O segredo é a gente compartilhar. O segredo é a gente trocar ideias, que um vai ajudando o outro. Um ao seu companheiro ajudou e disse, esforça-te. Então, nós começamos aqui essa série falando dos pais autoritários. E aí falamos em algumas lives, 2 ou 3 lives, somente sobre pais autoritários, as características e também o que acontece quando os pais são autoritários. Quando eu falo pai, estou falando pai e mãe, os pais, tá? Os cuidadores, os responsáveis pelos filhos. Pais autoritários, a prática deles de autoritarismo gera seríssimas consequências para a família. Hoje eu vou começar a falar sobre os pais permissivos, porque ao contrário dos pais autoritários, tem uma turma de pais que eles permitem as coisas. O autoritário, ele é cheio de regras, ele é pouco afetuoso, ele é pouco empático, ele pune, ele exige, ele provoca situações difíceis. Agora, e o permissivo? O permissivo é caracterizado pela ausência de regras. Você conhece alguém assim? Pai e mãe que não tem regra? Sua Majestade o bebê, é assim que é tratado quando fala sobre o assunto. Tem casas que quem manda é a criança.
mesmo bebezinho, ou então engatinhando, ou então começando a andar, começando a falar, são fases da vida do ser humano em que a criança manda mais do que os adultos. Gente, como que pode ser uma coisa dessa? Parece assim que ninguém faz isso, mas muita gente faz. Muita gente faz isso e a Bíblia ensina a gente colocar regras. A Bíblia ensina disciplinar a criança. Não estou falando de pancadaria, sou contra bater em criança. Eu gosto de falar o seguinte: quanto mais a gente bate nos filhos, mais incompetentes nós somos. É proporcional. Se você é muito competente, você não bate ou bate muito pouco durante a vida. Se você é incompetente, você bate, e quanto mais incompetente, mais você bate, mais você agride sua criança. Por quê? Criança não aprende apanhando. Criança aprende conversando, estabelecendo regras. Ah, mas eu não tenho paciência. Deveria ter pensado nisso antes de ter filho. Se você tem filho, agora você precisa ter paciência todos os dias. Tenha que orar para Deus renovar sua paciência todas as manhãs. Como a misericórdia dele é renovada a cada manhã, você também tem que renovar seu estoque de paciência, porque é para o resto da vida você vai ter que ter muita paciência. Então, começa aí a entender. Então, a ausência de regras, os pais permissivos, o bebê come a hora que quer, dorme a hora que quer, faz o que quer, com o que quer. Ah, mas o filho é meu, eu quero tratar assim. Não, tudo bem. Eu só estou falando para quem quer o bem para os filhos, porque depois eu vou mostrar os malefícios, né? Vou mostrar como você prejudica seus filhos quando você é permissivo. Porque tem pai tem pai e mãe que tem essa ilusão. Ah, eu fui muito. Eu vivi num lar de pais autoritários, eu apanhei muito, eu sofri, eu fui privado de muita coisa, mas meus filhos vão ver o contrário. Então aprenda uma lição: todo extremo é perigoso. Todo extremista é perigoso. Vou escrever aqui, ó. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Todo extremo. Então, grava isso. Todo extremo é perigoso. Se você é demais uma coisa ou demais outra coisa, você corre perigo. Cuidado. Qual que é o segredo da vida? Equilíbrio. Equilíbrio para dormir, equilíbrio para falar, equilíbrio para comer, equilíbrio para andar, equilíbrio para atividade física, equilíbrio para tudo. Tudo na vida tem que ser equilibrado. Uma pessoa muito apaixonada, ela está o quê? Amando demais. Aí a paixão é a demência. E a pessoa que ama de menos? Ela desinteressa pela outra pessoa. Tá vendo? Nenhum amor pode ser exagerado. Sabe aqueles pais que falam assim: meu amor é incondicional? É um perigo. Por quê? O amor incondicional faz com que você fique iludido e não veja defeitos, não veja erros nos seus filhos. Isso também acontece com os pais. Para muita gente, o pai e a mãe principalmente, é assim, ela é uma pessoa acima da média. Já pode até ser, mas ela não é perfeita. As mães erram, as mães falham, as mães exageram em alguns momentos, as mães estressam, as mães surtam, as mães sofrem muito, principalmente numa sociedade machista em que toda a carga, toda a cobrança é feita na mãe. Por exemplo, esse menino tá preso, ele não tem mãe não? Esse menino tá sujo, ele não tem mãe não? Esse menino tá com fome, ele não tem mãe não? Ninguém pergunta pelo pai, é só pela mãe. E as mães surtam de tanta responsabilidade, tantas dificuldades que elas têm que viver, como se elas reproduzissem uma criança sozinha. Não, ela contou com a colaboração de um homem para que ela engravidasse. Tá? Mesmo que foi uma inseminação artificial, precisou do espermatozoide, né, doado por algum homem, tá? Mas todo mundo entendeu o que eu quero mostrar, que nós precisamos da função paterna e função materna para o desenvolvimento humano. Então, quando a gente estuda o desenvolvimento humano, a gente entende como que é importante a função paterna e a função materna. A função materna é exercida pela mãe, normalmente, ou por uma outra pessoa, mas principalmente a mãe. E a função paterna pode ser feita
por uma pessoa ou até por uma instituição. Não precisa ser exatamente o pai, o homem. Então pode cumprir a função paterna. Na outra live, nas lives anteriores, eu expliquei sobre função paterna e função materna. Eu não vou entrar aqui na questão, mas está nessa série